Olá, eu sou o professor Renier Freitas, formado em empreendedorismo, com especialização em inovação, com mais de 10 anos de experiência no ecossistema de inovação de startups. Sejam todos bem-vindos ao programa de pré-incubação da incubadora IT do CMDI do IFAM. Nesta oficina de validação e preparação de pitch, abordaremos o tópico validação na prática. Então, antes de tudo, de entender o que é o pitch, né, que praticamente é uma apresentação rápida e objetiva do que o seu negócio faz, a gente tem que entender como que funciona essa validação na prática, né? Então, a validação é um processo para testar suas ideias no negócio, no mundo real, antes de investir tempo e recursos significativos. E o objetivo é confirmar que existe um problema real, sua solução resolve esse problema, pessoas estão dispostas a pagar por essa solução. E no seu pitch tem que ficar muito claro esse espaço. Ao longo dos vídeos eu vou estar falando as boas práticas de realizar um pitch, que é uma apresentação rápida e objetiva da sua startup. Mas por onde começar? Primeiramente, a gente tem que identificar o problema. Definir claramente qual problema a sua startup pretende resolver e para quem. E isso tem que ficar muito claro no pitch, né? Muitas startups falham na apresentação, pois não deixam muito claro o problema e acaba focando muito na solução. E para quem está assistindo, o problema tem que ficar claro logo no começo. É o que a gente chama de momento do impacto, momento de empatia. O público que está assistindo tem que criar uma empatia com o problema. Ou seja, aquele problema que você está falando, a pessoa tem que sentir que realmente é um problema. Então isso vai muito da sua fala. E aí tem técnicas para você atrair o público para esse sentido. O pitch também não deixa de ser uma grande venda do seu negócio, uma grande venda da sua ideia. Planejar experimentos. Então, desenvolva testes simples e rápidos para validar suas hipóteses com usuários reais. Durante a apresentação do pitch, é importante ter essa validação que houve teste para validar o problema. Porque o problema não pode partir apenas da sua, do seu time, né? Veio uma ideia ali na hora que surgiu, também ajuda a pesquisa do mercado, mas o que mais conta para quem está assistindo é que você fez testes reais e apresentou ali no pitch que validou o problema. Então, você vai formular hipóteses. Crie suposições testáveis sobre o seu problema, solução e modelo de negócio. Então, essas três palavras-chave aí, que são problema, solução e modelo de negócio, tem que estar muito claro no seu pitch, né? O problema, que é o público-alvo e a empatia, a solução, aquela sua ideia que vai virar uma solução e de fato vai resolver esse problema, e o modelo de negócio, que é como eu vou ganhar dinheiro com isso, como a startup vai ficar sustentável para manter aquela minha solução para resolver aquele problema. Então analise e adapte. Aprenda com o resultado e ajuste sua ideia durante a apresentação. Ao longo do mundo do empreendedorismo de startup, você vai fazer várias apresentações no formato de pitch e você tem que estar acostumado com isso, sempre corrigindo a sua fala para ficar mais clara. E por que validar? Novamente, né? Temos que validar. 90% das startups tem uma taxa de fracasso devido a não testar, né, é, o produto, e geralmente você acaba desenvolvendo, investindo tempo, investindo equipe, investindo recurso financeiro por algum problema que não é que ninguém quer, na verdade. Às vezes sai muito da cabeça do empreendedor de uma dor que ele passou, mas ele não validou isso. E aí no pitch tem que ficar muito claro isso, né? Que você realmente fez uma pesquisa e é um problema que a startup quer trabalhar, e aí você vai, dentro dessa validação, abordar e convencer quem está assistindo. 70% tem economia de recursos, uma vez validado esse problema, né? Então a validação antecipada pode economizar até 70% dos custos de desenvolvimento, e 3 vezes são as chances de sucesso, né? Startups que validam adequadamente têm 3 vezes mais de sucesso.
O que fazer antes de escalar, né? O que é o escalar? É justamente pronta, a startup está pronta, está começando já suas vendas iniciais e agora vai começar a vender bastante em grande escala, né? Atender vários públicos e mercados. A gente tem aí um ciclo também que é muito importante focar. Primeiro, como eu disse, validação do problema tem que ficar muito claro, e isso no pitch você tem que realmente ter um tempinho ali para explicar o problema. E depois, é claro, você vai abordar a solução que vai resolver esse problema. Então, primeiro, confirmar se o problema existe e que realmente os clientes querem uma solução. 2. Validação da escala. Confirmar se o seu modelo de negócio pode crescer de forma sustentável e lucrativa. Então, isso também é importante estar na fala do pitch, na apresentação. Se o modelo de negócio ele é escalável. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre modelagem de negócio. Mas o que fica em mente de vocês é que no modelo de negócio tem que dar a entender que vocês estão prontos, caso aconteça de vocês realmente terem sucesso, é isso que a gente busca, né, que vocês tenham, com as suas ideias, transformando o problema algo claro e objetivo e aplicando, validando lá os seus testes da sua solução com um bom modelo de negócio, você consiga crescer rapidamente, tá? E aí a validação da solução é testar se essa sua solução resolve o problema eficaz e desejável. Também nós temos que trazer dentro da linguagem do pitch da apresentação a validação do mercado, né? Então verificar se realmente existe um mercado e os clientes irão pagar pela sua solução. Então você sempre tem que fazer uma pesquisa de mercado com fontes confiáveis, né? Trazendo para a sua pesquisa, trazendo para a sua apresentação, trazendo para a sua fala. Então as pessoas têm que entender que não é só o empreendedor que está tendo essa ideia, o empreendedor que está falando. Na verdade, por trás disso, existe uma fonte real, confiável, que está trazendo esses dados, esses números atuais e que você pesquisou dentro da validação do mercado. Estratégias de validação para produtos, serviços e soluções digitais no modo geral, né? Eu comentei em outros vídeos, mas só para recapitular algumas coisas importantes dentro da linguagem da apresentação agora, nós estamos preparando vocês para o pitch. Então, entrevistas de problema. Converse com potenciais clientes para entender profundamente suas dores e isso você pode colocar em algum momento da sua apresentação do pitch que houve realmente uma entrevista e você faz uma estatística, né? Um resumo daquela coleta de dados, o que apontou para o problema ou para a solução. Você pode fazer tanto a validação nesse formato de entrevista para o problema, como também no formato da solução. E falando em solução, nós temos o MVP, como foi falado muito bem na oficina 1, que é o mínimo produto viável. Crie a versão mais simples do seu produto que entrega o valor central. Então, dentro da sua apresentação do pitch, você vai aplicar, explicar que existe o MVP. Em muitos casos, existem empreendedores que, durante a apresentação do pitch, que às vezes pode ser uma apresentação como essa, né, no PowerPoint ou outra plataforma parecida, o empreendedor leva o MVP, né, ele leva o produto ali e testa na hora lá, mostrando para o público. Isso também é bem interessante. Apesar de ser um pouco arriscado, principalmente quem está na fase de ideação. E a parte ali, nós estamos no campo das ideias, nós estamos testando ainda. Ainda não é um produto viável, né? Nós estamos no campo das ideias. Mas se você conseguir abordar um MVP e explicar, é muito melhor a gente ver algo funcionando na hora do que ver só imagens também no PowerPoint ou uma plataforma de apresentação como essa. O impacto é muito maior. Mas lembre-se, você tem que testar sempre para não passar uma péssima experiência do seu negócio, da sua startup, do seu produto. Protótipos de papel. Então desenhe interface de baixa fidelidade para testar fluxo de usuário. Isso é muito caso assim, de aplicativos, né, de soluções digitais. Você pode fazer protótipo de papel, fazendo passo a passo, tá? Mas de novo, se você tiver já um aplicativo que seja no mínimo ali funcional para testar o seu produto, sua solução, o impacto é muito maior. Mas tem que ensaiar, porque o tempo de apresentação de um pitch é muito rápido, é muito diferente de uma apresentação como essa, como uma aula, como um workshop, enfim. A apresentação de um pitch tem uma tendência a ser muito objetiva e direta e o tempo é muito escasso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre
nos outros vídeos o tempo médio de uma apresentação do pitch e o roteiro também que vocês vão apresentar. Pré-venda, né? Então ofereça seu produto antes de construí-lo para validar o interesse real. Em muitos casos no pitch tem lá o famoso vende seu jabá. Você coloca lá os valores e fala assim, ó, estou disponível ao final dessa apresentação, caso alguém queira adquirir um produto nosso. Então você já está mais preparado, você está mais avançado, né? Que muitas startups que ainda estão no campo das ideias, você já está ali já colocando para vender e testar seu MVP. Também causa um ótimo impacto numa apresentação de pitch. E aí, eu tinha comentado já isso no MVP, mas o que é importante e por que eu estou fazendo essa ênfase? É que agora nós estamos fazendo, construindo, né, validando aí na prática o pitch e montando esse quebra-cabeça aí da startup. Então, exemplos rápidos de validação real, landing page. Você pode, durante a apresentação de um pitch, ter uma coleta de landing page de dados, né, ali mesmo no público e validar esses dados, alguma informação. A entrevista, exemplo aqui, uma startup EdTech entrevistou 50 estudantes e descobriu que o problema não era conteúdo, mas dificuldade de manter consistência nos estudos. Aí, de novo, você vai colocar evidências dessa entrevista que você fez de validação de problema ou da solução dentro da sua apresentação do pitch. Teste de uso, né? Então, exemplo, aplicativo de transporte universitário, Test Rider, usou um grupo de WhatsApp para simular, né, a programação, validando demanda real com caronas, sem programar, né? Mas ele simulou ali no WhatsApp, validando a demanda real por carona no campus. Então, ótimo. Está valendo aí como um teste de uso. Lembre-se, o objetivo é aprender rapidamente com um mínimo de recursos possível. Mas falando de pitch, você vai estar aprendendo aí a montar esse quebra-cabeça do mundo das startups. A gente encerra essa aula de hoje e aí na próxima aula eu vou estar aprofundando um pouquinho mais sobre boas práticas de um pitch. Até mais. Olá, eu sou o professor Renier Freitas, formado em empreendedorismo, com especialização em inovação, com mais de 10 anos de experiência no ecossistema de inovação de startups. Sejam todos bem-vindos ao programa de pré-incubação do IFAM da incubadora IT CMDI. Nessa oficina de validação e preparação do pitch, abordaremos o tópico como testar se alguém quer usar sua ideia. Bom, em muitos momentos como empreendedor, a gente sempre tem ideias, né? Mas a gente tem que vender essas ideias. E para vender bem uma ideia, a gente tem que validar essa ideia se faz sentido ou não para aquele público-alvo que você está almejando. Validar uma ideia de startup é essencial antes de investir tempo e recursos no desenvolvimento. O primeiro passo é entender se existe um público que realmente precisa da sua solução. A validação não é sobre elogios, é sobre descobrir se há um problema real que as pessoas querem resolver. Ou seja, você não tem que achar porque eu tive essa ideia brilhante. Mas você tem que principalmente validar se realmente é uma dor, ou uma necessidade, ou um problema, ou um desejo daquele usuário, daquele potencial cliente que futuramente poderá comprar o seu produto, o seu serviço inovador da sua startup. Então a validação não é sobre elogios, é sobre descobrir se realmente é um problema real que as pessoas querem resolver. E aí tem os passos, né, novamente. Identificar o problema, definir claramente qual problema a sua ideia resolve, pesquisar o mercado, entender quem seria, né, o seu público-alvo de fato através da pesquisa de mercado e testar a solução, validar se as pessoas pagariam por essa sua ideia. Então, essa é uma estrutura padrão de uma boa ideia fundamentada. Perguntas certas revelam mais que elogios. Então, por que evitar elogios, né? E aí a gente tem que entender muito bem isso, justamente para a gente não ter as métricas de vaidade que eu já falei em outro vídeo. As pessoas tendem a ser educadas. Então, em maioria dos casos, poucas pessoas serão críticas com vocês e falar assim, olha, essa ideia não faz nem sentido, eu nunca que eu compraria, não compraria nem pintado de ouro e por aí vai. Algumas críticas que não são bem construtivas e você tem que estar acostumado com isso, o que a gente chama de resiliência do empreendedor. Amigos e família não são críticos imparciais, então
quer dizer o quê? Que por mais que você tenha sua ideia validada com a sua família, seus colegas, amigos, é imparcial, porque eles gostam de você e eles querem te agradar, então talvez eles não vão, não é um dado assim muito real, mas é um bom começo de validar os testes de ideia. Elogio não significa que vão usar ou pagar. Então, tem muita gente que fala, nossa, maravilhoso sua ideia, excelente, é genial. E aí na hora que você fala que conta que é, fala, ah tá, eu vou ver, e outro dia a gente conversa. Feedback positivo sem fundamento para levar a decisões erradas. Então, muitos elogios não têm feedback positivo no sentido de muito bom sua startup por causa disso, de fundamentar, né? Simplesmente fala assim, ó, gostei, achei legal, genial, mas são elogios que não ajudam muito na construção de melhoria do seu negócio, da sua ideia. Então, o que você tem que estar buscando? Evidências de necessidade real, através da pesquisa, da validação, vários formatos que eu já falei em outros vídeos. Disposição para mudar hábitos atuais. Né? Então, você vai ter que mudar formas até então de buscar, né, esses elogios, na verdade, esses feedback em cima da sua ideia, tá? Reações sinceras e detalhadas. Então você tem que ser muito sincero para absorver esse feedback, né, que é muito melhor que o elogio, e críticas construtivas que ajudam a melhorar, sempre incentivando críticas. Tá, tu gostou, mas fala para mim detalhadamente o que você gostou e o que você acha que eu possa melhorar ainda mais, né? Isso vai me ajudar na aprendizagem. Nunca pergunte você gostou. É uma pergunta muito direta e geralmente não tem muito fundamento. Por que essa pergunta é problemática e é muito comum na startup e acaba levando para um caminho que não ajuda muito na construção positiva do seu negócio? Quando perguntamos você gostou, estamos induzindo a resposta positiva. Você gostou? Então a pessoa olha para você, ela cria uma empatia e vai falar que gostou por ser educado e por levar, por estar induzindo, né, que a pessoa tenha gostado. Você cria uma pressão social para aprovar. Então você acaba pressionando aquela pessoa que ela poderia estar dando feedback positivo para você de crítico, né, de melhoria, mas você acabou induzindo para que ela estivesse dando um elogio para satisfazer aí o seu ego em muitos casos, né? Mas é mais fácil receber elogio positivo do que negativo, é claro. Você acaba ignorando o que realmente importa. Se resolverá um problema real ou não. Então, abre aspas. As pessoas não querem uma furadeira de 6 milímetros. Elas querem um furo de 6 milímetros na parede. Theodore Levitt. Ou seja, ela não está muito preocupada com o que tua solução faz tecnicamente. Ela quer saber o que ela vai fazer de benefício para ela. É o que a gente chama de proposta de valor. E vai aí umas dicas de perguntas básicas para validação. Você tem esse problema? Verifique se o problema realmente existe para o público-alvo. Se a resposta for não, talvez você esteja resolvendo um problema que ninguém tem. Né? Se a maioria dos casos for a resposta, não tem esse problema, então é um caso você pensar realmente, antes de pensar na solução, se esse problema faz sentido ou não. Outra pergunta também bem interessante. Como você resolve isso hoje? Né? Aquele problema, né? Depois que ele fala, sim, eu tenho esse problema. E como que você resolve esse problema hoje? Revela soluções alternativas, até mesmo de concorrentes, que você pode estar coletando dados. Ajuda a entender se a sua ideia oferece uma vantagem significativa sobre o que já existe. Né? Então, isso é muito interessante, essa pergunta, porque você acaba tendo uma coleta de dados real, de um usuário real, e aí você acaba aprendendo também, né, que existe outras soluções, sempre vai existir. É muito difícil você ter uma solução única. Pode até ter uma solução única, exclusiva, mas dentro de segundos vai aparecer aí um concorrente fazendo algo igual à sua solução ou até melhor. E aí a pessoa fala como que ela resolve e depois vem a outra pergunta, uma coisa puxa o assunto, né? Conecta. Você pagaria por isso? Quanto? Né? Então você já começa a testar ali a disposição real de compra e ajuda a definir um preço, né? É, com hesitação é um sinal. Na verdade você acaba verificando se ele, eu não sei, eu não pagaria, né?
Então, nessa hesitação, é um sinal de alerta importante também para você estar verificando. E também ajuda já a pensar aí na precificação futura da sua solução, da sua startup, do seu negócio. E novamente, né, ferramentas simples de validação, está aí acessível para todos e em muitos dos casos é gratuito, então basta você estar pesquisando aí as soluções digitais existentes. Eu vou citar algumas aqui que é muito comum em startups, está validando. O próprio Google Forms, né, ele cria pesquisa estruturada para coletar feedback quantitativo e qualitativo de forma organizada. O pessoal tem usado muito. Qualquer conta que você tenha de Gmail, você tem acesso ao Google Forms. O WhatsApp, você também pode se comunicar diretamente com potenciais clientes, criar grupo de teste de feedback positivo. Você sabe que hoje em dia tem a enquete do WhatsApp, também já é um feedback rápido, né? Muita gente não tem tempo para preencher um formulário extenso, então uma enquete seria uma alternativa de um grupo de pessoas potencialmente clientes. Vídeos curtos, você demonstra seu conceito de forma mais simples e já pede aí um feedback sobre a solução apresentada em tempo real, no caso de um vídeo ao vivo ou um vídeo gravado, já com uma pesquisa aí, quem sabe integrando com o Google Formulário. Então a gente caminhando aqui para a finalização dessa aula, quanto mais real o teste, melhor o resultado. Tá? Então vamos falar alguns estrutura importante de uma validação de teste. Primeiro, simular a experiência. Crie protótipos simples que simulem a experiência real, mesmo que sejam feitos de papel apresentações. Ou seja, você tem que criar uma experiência para todas as pessoas, como está retratado na imagem, para elas testarem, experimentarem. Não se preocupe agora, nesse momento. E a gente volta na primeira oficina que é MVP. Mínimo produto viável. Você está validando ali o problema. Você está testando ali. E as pessoas não vão se preocupar agora nesse momento com embalagem, com logomarca ou outra formato. Eles querem que resolva aquilo que você está prometendo ali que vai resolver a solução. Mas o mais importante nesse momento é validar o problema do teste. Validar o problema com os testes, né? Teste a disposição de compra. Então, peça para um compromisso real, uma pré-venda, lista de espera, como depósito, assinatura de interesse formal. Como é que você testa? Você compraria esse produto? Sim. Então, coloque aqui seus dados e quando estiver pronto a gente vai entregar para você. Você vai ser um dos primeiros a saber o lançamento dessa startup, desse produto inovador que a gente vai lançar. Então, a pessoa já está em interesse ali, está na lista de espera para receber. Analise comportamentos. Observe o que as pessoas fazem, não apenas que dizem. Ações são mais confiáveis que palavras. Então a pessoa está falando, eu gostei, e ali está mexendo ali, né? Você começa a analisar a cara dela, a expressão facial, começa a analisar o comportamento, cruzar os braços. Então tudo isso aí mostra também um grau de insatisfação com relação à tua solução. E isso é muito importante para o aprendizado na validação. Lembre-se, o fracasso na validação não é um fracasso. É um aprendizado valioso que economiza tempo e recursos importantes dentro do momento de uma startup. Então, muito mais que testar a solução, a validação de problema é um passo muito importante para evitar um desperdício de tempo, esforço da equipe e recurso financeiro dentro do seu negócio, dentro da sua startup. A gente fecha a aula de hoje e vejo você na próxima aula. Até mais. Olá, eu sou o professor Renier Freitas, formado em empreendedorismo, com uma especialização em inovação, com mais de 10 anos de experiência no ecossistema de inovação de startups. Seja todo bem-vindo ao programa de pré-incubação do IFAM, da incubadora IT CMDI. Nessa oficina de validação e preparação do pitch, abordaremos o tópico a importância do feedback no desenvolvimento das startups. Por que o feedback dentro de uma startup e, na verdade, no modo geral, tanto em negócios tradicionais como inovadores, no caso de startups, é crucial? Ele valida ou refuta hipóteses iniciais, ou seja, no momento que você está ali, ainda no campo da ideação, tirando a ideia da cabeça, colocando no papel, definindo qual é o problema, tendo uma possível solução para trabalhar no mínimo produto viável, que é o MVP, feedback em todas as etapas é crucial para poder você avançar ou o que a gente chama no mundo da startup pivotar para adaptar e seguir, né, com a sua ideia, validando o problema e a solução.
E aí, nesse momento do feedback, você consegue já refutar várias hipóteses que até então estavam no campo das ideias, de fato, de forma real. Ele identifica problemas antes de grandes investimentos, né? Como eu disse, por isso que você tem que validar bem o problema e depois focar no MVP para futuramente finalizar o seu produto ou serviço final para poder colocar para vender, para poder escalar o seu negócio. Conecta sua solução às reais necessidades do mercado. Então, no feedback, quando você está tendo esse momento com o público-alvo, com o usuário e futuro cliente, você já tem também um pouco dessa necessidade de mercado que vai juntar com a pesquisa de mercado com fontes reais na validação. Economiza tempo e recursos valiosos novamente, tanto de tempo como de recurso financeiro e principalmente operacional que envolve pessoas, capital, intelectual e também mão na massa. O feedback é a bússola que orienta o desenvolvimento do seu produto ou serviço. Identificando padrões no feedback. Ponto de atrito. Onde os usuários encontram dificuldade, quais etapas gerarão confusão ou frustração? Então você tem que identificar onde que está dando atrito no uso, na validação da sua solução, ou até mesmo na validação do problema, né? Então, ponto de atrito sempre acontece e você tem que estar bem antenado para observar esses comportamentos. Aspectos positivos. Quais elementos foram mais elogiados e o que gerou entusiasmo ou surpresa positiva? Lembrando que elogios como você gostou, você está gostando, é algo que não agrega nada para o mundo dos negócios, das startups e muito menos para a melhoria da validação do problema e validação da tua solução. Sugestões recorrentes. Que melhorias foram solicitadas por múltiplos usuários? Quais necessidades não foram atendidas? Então você tem que estar sempre também de olho que tem usuários que vai pedir várias melhorias, tem usuários que é mais crítico, e aí esse é um dos melhores usuários, que pedem muita coisa, e você tem aí tem que ter muita atenção para pegar essas anotações, esses feedback, para poder estar melhorando o seu produto. E é claro, você vai ter que dar uma prioridade também, com base na sua análise desses dados. Lembre-se, o feedback de 5 usuários já revela aproximadamente 85% dos problemas principais do seu produto. Então, 5 usuários ali vai ter em comum o que realmente você está tendo, pode abordar no seu produto para resolver os problemas principais. Refinando o MVP com o feedback. Então, o MVP ele é um processo iterativo, né? Ou seja, você tem aí vários momentos de testes com o usuário e aprendizado nesses testes, né? Então, o mini produto viável não é o produto final, mas é a primeira versão da sua ideia, ok? Já falamos bastante disso na oficina 1, e aí, reforçando, né? Esse ciclo de idealizar, que é definir hipótese e criar protótipo, testar, coletar feedback de usuários reais, analisar, identificar padrões e priorizar, e ajustar, que é implementar melhorias direcionadas. E aí você volta, né, nesse ciclo de sempre estar refinando a sua ideia, testando, analisando, ajustar, que também pode ser entendido como melhorar, e você tem um ciclo, né, contínuo de melhoria desse processo do MVP com refinação através do feedback. Agilidade é melhor que perfeição. Isso no mundo das startups ele é algo assim, é um ditado já popular, né? Então, quanto mais rápido você está errando, testando, falhando e aprendendo, melhor para a sua startup, para o seu negócio, para o seu produto inovador. Então, prefira a evolução contínua. Ajustes rápidos e frequentes mantêm o projeto em movimento e permitem aprendizado constante. Uma startup que não se adapta rapidamente perde oportunidades, né? Existe também até um lema que é adapte-se ou morra no mundo dos negócios. Evite a paralisia da análise. Quer dizer o quê? Buscar a solução perfeita
pode deixar o seu projeto estagnado. O mercado não espera pela perfeição e seus competidores continuam avançando. Então, o bom muitas vezes é melhor que o ótimo. A gente quer chegar no estado de perfeição, porém, você já tem que colocar esse produto para testar, para validar, para vender, para crescer, e aí vai melhorando ao longo do momento que você começa a captar um recurso e vai definindo prioridades. Então, evitem ficar analisando e falar assim, não, eu só vou lançar o produto quando ele tiver, entre aspas, perfeito, que isso não existe. No mundo do negócio, existe aquele momento que você atinge uma maturidade, mas facilmente a tecnologia avança e os concorrentes avançam também, e você está constantemente melhorando. É o que a gente chama de inovação. Minimize os custos de mudança. Ajustes na fase iniciais são muito mais baratos que modificações em produtos já desenvolvidos. Cada mês de atraso pode custar oportunidade valiosa. Então quer dizer o quê? Quanto mais rápido você ajustar no início e testar isso realmente faz sentido, é melhor do que fazer no produto final já, de ter uma larga escala e descobre que não faz muito sentido aquela solução, ou aquela solução não está resolvendo o problema real. E aí você vai ter que descartar milhares de produtos e milhares de investimento de tempo e de recurso financeiro e operacional. Então vamos a um caso prático aqui, né? Da ideia ao negócio. Esse exemplo aí é bem bacana. Então assim, empreendimento de bolos caseiros. MVP inicial. Produção de bolo de chocolate com embalagem simples para amigos e familiares. Sempre os amigos e familiares ao nosso redor vai ser onde a gente pode testar, né? Lembra que não pode também muito confiar porque eles têm imparcialidade, ou seja, eles têm algum laço com você. Talvez as críticas não serão tão reais como alguém que não conheça você. Feedback coletado. Então você prefiro sabores variados, embalagem não tem, mantém frescor, o tamanho poderia ser menor. Vai anotando, vai aprender com isso também durante esse seu teste. Ajustes implementados. Novos sabores sazonais, embalagem ecológica com melhor vedação, opções de mini bolo. Então, você acabou fazendo um ajuste de melhoria em cima do feedback que coletou. E aí, você volta, né, novamente testando para ver se realmente faz sentido o que você fez. Lembra que eu falei que é um ciclo, né? Identificar, testar, analisar, melhorar, tá? Essa é a sua ideia. Resultados: aumento de 70% nas vendas, redução de desperdício e expansão para cafeterias locais. Ou seja, você está pronto para escalar, né? Que é a fase de tração. Aí você pode crescer suas vendas, seu faturamento da sua startup. A flexibilidade e adaptação às necessidades do cliente transformam um hobby em um negócio próspero. A gente termina a aula de hoje finalizando essa parte aí de feedback importante em todas as fases de uma startup. Principalmente quando a gente fala em feedback direto com o usuário, com o cliente, né? De preferência aqueles que são parciais, né? São imparciais dentro do comentário que você vai ter para melhorar seu produto ou seu serviço da sua startup com o negócio inovador que você vai lançar em breve. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Olá, eu sou o professor Renier Freitas, formado em empreendedorismo, com uma especialização em inovação, com mais de 10 anos de experiência no ecossistema de inovação de startups. Sejam todos bem-vindos ao programa de pré-incubação da incubadora IT do CMDI do IFAM. Nessa oficina de validação e preparação de pitch, abordaremos o tópico preparando seu pitch com validação. Como é que a gente vai preparar esse pitch de validação? Essas são a estrutura básica de um pitch de validação. A gente começa. Primeiro é gerar a ideia, né? Identificando o problema real e desenvolver uma solução inovadora. Validar, segundo passo, validar, testar sua hipótese com usuários reais e coletar feedback. 3. Analisar esses dados, né? Interpretando o resultado e adaptar a sua solução. E 4. A gente vai preparando o pitch, criando uma apresentação concisa e impactante.
E o que é esse pitch mesmo que todo mundo fala aí no mundo das startups? Eu vou passar um vídeo rápido que o Sebrae montou pra gente, que é um vídeo bem bacana que fala um pouquinho sobre isso. Pitch. No universo dos empreendedores, essa palavrinha tão pequena tem um potencial para escalar o negócio. Em inglês, pitch significa lançamento, e na prática é uma apresentação rápida e objetiva com a proposta de convencer uma pessoa ou grupo a investir no seu empreendimento. Os tipos mais comuns são: pitch de vendas, para mostrar o impacto do produto ou serviço na vida do consumidor, e o pitch de captação, mais comum na busca de investidores. O objetivo é gerar novas oportunidades para o negócio, mas, para isso acontecer, a apresentação precisa ser relevante para quem está ouvindo. Alguns elementos para incluir no seu pitch são: dados de impacto sobre o seu negócio logo no início, a dor do mercado e como funciona a sua solução, como seu negócio, a comunicação, a venda e a distribuição acontecem. Para finalizar, traga uma informação de impacto, deixe claro que está encerrando e seja coerente. Para tornar mais fácil contar sua história e encantar os interlocutores, apresentações visuais podem ajudar. Para ilustrar sua ideia, siga essas dicas. Seja objetivo e utilize no máximo 10 slides. Insira um assunto por slide. Utilize textos curtos. Prefira fontes grandes para facilitar a leitura. Um bom pitch pode ser um marco na história da sua empresa. Acesse o material completo do seu... Então esse vídeo ele fala um pouco do que eu vou falar, mais detalhado, né? Mas é bem resumido aqui. Queria passar para vocês que é bem didático. Então, assim, afinal, o que é o pitch, né? Ele é uma apresentação rápida e persuasiva da sua ideia de negócio com foco em despertar interesse e gerar impacto. É sua oportunidade de demonstrar conhecimento do problema, viabilidade da solução, potencial de mercado e aprendizado com validações. Nesse caso, a gente vai focar mais no pitch de validação. O que o vídeo mostrou agora há pouco é pitch de captação de recursos e pitch de vendas, que não é esse momento da fase de vocês, tudo bem? E aí, como é que é essa estrutura de pitch aí de validação? A estrutura é problema, descreva claramente qual é o problema que você identificou, por que ele é relevante. 2. Solução, apresente sua proposta de forma objetiva e mostre como ela resolve o problema. 3. Teste feito, compartilhe como você validou sua ideia e qual metodologia utilizou. Aprendizado, explique como você descobriu durante os testes e como isso influenciou seu projeto. E, por último, próximo passo, identifique quais serão as suas próximas ações para desenvolver o projeto. Essa é uma estrutura básica de um pitch de validação. E no qual o problema, você tem que trabalhar muito a questão da empatia, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso,
forma de apresentações, tá? Mas essa é a estrutura básica de um pitch. E aí, dicas para um pitch eficaz. Foco em clareza e segurança. Conheça bem seu projeto no decore texto. Então, técnica de oratória mais simples. Nunca fique de costa para o público ou para o jurado que estiver avaliando o seu pitch, porque você em algum momento vai ler o slide, né? Talvez o computador não esteja ali na sua frente, tá? Então evite ficar de costa. O ideal é sempre você ter um notebook, alguma coisa, ou uma TV que você possa dar um olhar, mas não para ler, olhar mais para saber a referência onde você está, do que ter uma projeção atrás de você e você ficar virando de costa. Então, coordene isso para no dia não acontecer esse formato aí que as pessoas geralmente acabam não sabendo como é que é a estrutura e acaba ficando lindo de lado de costa, tá? Conhecer bem o projeto, você que está ali, tem a ideia, faz parte do time, está validando o problema, está testando a solução, você vai entender isso. Então você não precisa ficar lendo. Só tem que saber que na parte que você está, e aí é que a gente chama de roteiro de apresentação, você vai ter que falar do problema, vai ter que falar do público-alvo, vai ter que falar da solução, mostrar as evidências do teste, aquela estrutura que eu acabei de falar. Use uma linguagem simples e direta, ou seja, vocês têm que entender que a maioria das pessoas que vão estar lá não são necessariamente alguém que conhece a sua solução ou alguém técnico, por exemplo, que geralmente uma solução de startup é algo muito técnico. Então, linguagem simples e direta, não entra no techniquez, né? As pessoas têm que entender no modo geral o que é o teu problema, qual o problema que você quer resolver e qual é a tua solução que tu quer resolver esse problema e como você validou esses testes. Então, falando em teste, apresente dados reais obtidos nos testes. Então, esses dados têm que ser: eu usei um formulário, está aqui o gráfico, usei no período X a X com X pessoas. Então, é dados reais com fontes e métricas reais. Usei também pesquisa no site do Sebrae, no site do Censo. Então, dados assim com fontes de instituições renomadas, isso ajuda a fundamentar a validação do problema, ajuda a fundamentar também um pouco da sua solução nos testes. Geralmente um pitch ele tem um tempo padrão de 3, de 5, de 7, eu já vi também de 10 minutos. Então, quando você estiver participando do programa de incubação, de pré-aceleração como esse, verifique qual é o tempo já previsto para o pitch para você já ir treinando, né? Praticando quanto antes esse seu pitch. Por mais que você ainda não tenha toda a apresentação final, mas se você já está na parte da ideação e já está ali no problema, você pelo menos treina já o problema, vai treinando por parte até o ponto de treinar toda a parte de uma estrutura de um pitch de validação. Pratique, né? Falando em treinar com colegas, mentores, familiares. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar na sua técnica de apresentação. Se você tem um pouquinho de nervosismo de falar em público, vai treinando isso. E aí, a dica é, quando você falar em público e você tem nervosismo, sempre olhe, tenta mirar no ponto central do público e ficar olhando ali, e ficar olhando em vários locais e mostrar que você está nervoso, né? Outra técnica também é não ficar, se você tem as mãos ali e está nervoso, você pode segurar a mão e fazer pequenas gesticulações, né? Mão no bolso não é muito bom e mão atrás da costa, que acontece muito, também demonstra que você está nervoso, tá bom? Demonstre paixão pelo seu projeto, ou seja, quando você fala em problema, você não fala de problema rindo, sorrindo, feliz. Você fala de problema de forma séria, uma voz mais calma, né, explicando que realmente é um problema, falando dos dados. Quando você fala da solução, você fala de uma maneira que você vai resolver o problema. E aí você aumenta o tom de voz, você fala mais de forma energética. Com isso eu vou resolver o problema do seu João, que enfrenta dores no joelho ao longo dos anos, e isso afeta. Então, né? Então você fala de uma forma mais energética na solução. E aí você demonstra paixão pela sua ideia, pelo seu projeto, pela sua startup. E aí o que diferencia no seu pitch, né, na validação? Dados reais para fortalecer o discurso, como eu falei, de não só dados que você fez a pesquisa, mas também de fontes, né, que tragam credibilidade na sua fala. E aí mostra que você realmente fez a lição de casa, de pesquisa e tudo mais. Compartilhar insight de entrevista, então não colocar toda a pesquisa da entrevista com as pessoas que você fez a validação,
mas colocar ali pequenos depoimentos desde que foi autorizado, até mesmo um vídeo, né, rápido assim de um usuário. Olha, eu testei a solução da startup, eu acredito que tem um grande potencial e vai ajudar a resolver esse meu problema por causa disso, 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 né? E isso conta muito na hora da validação. E pratique muito com as outras pessoas para você chegar ali na fase final da apresentação. Já passou, apresentou para os colegas do próprio time, apresentou para amigos e familiares, apresentou para o mentor, e aí você vai criando confiança, né, propriedade na fala, na apresentação final do seu negócio, da sua startup. A gente encerra aí a aula de hoje e encerramos também a oficina de validação e preparação do pitch na prática para seu negócio, da sua startup. A gente se vê na próxima oficina. Até mais.